Oi, gente! Hoje é o Dia das Crianças e eu resolvi fazer um vídeo que eu já tinha gravado há um tempo aqui no canal, que é de livros com crianças fofinhas. Depois desse primeiro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem assistir, eu li muitos outros livros com crianças, até porque eu amo livros assim. Parece que essas crianças aquecem o nosso coração ao final da leitura. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e vir correndo assistir assim que o vídeo sair. Também já curtam o vídeo que vocês acabam me ajudando bastante. O primeiro livro que eu separei foi Suzy e as Águas Vivas. Esse livro aqui é muito bonitinho. Aqui nesse livro nós temos a Suzy, que acabou de perder a sua melhor amiga. A amiga dela morreu afogada. E a Franny era uma excelente nadadora, então a Suzy não consegue entender como que ela morreu afogada, se ela sabia nadar super bem. E daí um dia ela acaba descobrindo sobre uma água-viva bem pequenininha, que é bem venenosa e que só um simples contato já é letal para uma pessoa. Então ela passa a investigar mais sobre essa água-viva porque ela acredita que, na verdade, a Franny morreu por conta dessa água-viva. Então, gente, aqui nós temos uma menina aprendendo a lidar com o luto da sua amiga e ela acaba encontrando formas, né, para passar por isso, e estudar as águas-vivas acaba sendo a maneira com que ela vai lidar com isso. Então, gente, o livro acaba sendo bem sensível. Ele tem muitas curiosidades, né, de biologia sobre as águas-vivas, que é bem interessante também de conhecer ao longo da leitura. E é um livro que fala sobre amizade, porque vai contar um pouco como que era a amizade delas. Uma coisa bem importante é que elas estavam brigadas, elas estavam meio afastadas antes da Franny morrer. Então a Suzy se sente muito mal de não ter estado perto da amiga dela, de não ter passado mais dias com a amiga. Então é bem legal de acompanhar isso. Temos também esse livro muito amorzinho, que é 7 minutos depois da meia-noite, ou O Chamado do Monstro, do Patrick Ness. Esse livro aqui tem filme, tanto que a capa do livro é a capa do filme. Ele é bem fininho também, bem rapidinho de ler, e aqui nós temos um garoto de 13 anos, que ele está passando por um momento muito difícil ali na família dele, e daí numa noite ele acaba recebendo a visita de um monstro em forma de árvore, assim, na janela do quarto dele, e esse monstro fala para ele que vai contar 3 histórias, mas depois dessas 3 histórias, o Connor vai ter que contar uma outra história para o monstro. Esse daqui é um livro que tem aí um realismo mágico, ele tem essa coisa fantasiosa do menino encontrando um monstro e tem todo um grande significado por trás dessa visita do monstro, que tem a ver pelo que ele está passando naquele momento. A visita do monstro está ali não para assustar, não para amedrontar, e sim para ajudá-lo. Então acaba sendo um livro bem sensível também, bem emocionante. Eu assisti o filme, também chorei muito. Outro livro com uma personagem amorzinho é Passarinha. A Kathleen é uma menina de 10 anos e ela é autista, portadora de síndrome de Asperger. Esse livro também fala sobre perda, porque a Kathleen acabou de perder o seu irmão mais velho, e daí ele era a pessoa que mais ajudava ela com as dificuldades que ela tem de socialização. Então ele era a pessoa que estava sempre orientando ela de como que ela tinha que lidar com as coisas ao seu redor, né? Porque por ela ser uma menina autista, ela tem bastante dificuldade em entender muitas coisas, em entender os sentimentos de outras pessoas, a ter empatia. E agora ela vai ter que aprender tudo isso sozinha, e é muito interessante de acompanhar isso, além dela estar lidando com essa perda, né? Ela e o pai dela, ela ainda acaba ajudando o pai dela, que tá sofrendo muito também a perda de um filho. Então é muito interessante você ver como que ela vai lidar com tudo isso, e é uma personagem assim incrível de acompanhar, uma personagem muito diferente e que vai te ensinar muitas coisas lindas. E o livro é narrado por ela, então a autora conseguiu fazer uma narrativa bem diferente para nós imergirmos mais na cabeça de uma criança autista. Então é muito interessante esse livro. Agora, um clássico com crianças é O Jardim Secreto. Eu adoro esse clássico e ele vai falar muito sobre amizade. Nós temos aqui uma menina que ficou órfã e foi morar com
com o seu tio. E daí lá nessa nova casa, ela acaba descobrindo um jardim que era da sua tia, era a tia dela que cuidava do jardim e tal, e depois que a tia morreu, ninguém mais entrou naquele jardim, ninguém mais cuidou dele. Então ela acaba tornando isso ali uma nova atividade para ela fazer, e ela acaba encontrando um outro amigo que também acaba ajudando ela nessa atividade. E também, gente, ela acaba descobrindo que tem um primo, e esse primo dela é um menino doente que só vive na cama, e ela consegue arrastar ele para essa aventura também. Então é muito legal ver a conexão dessas crianças com o jardim, como que ao mesmo tempo que elas transformam o jardim também é capaz de transformar elas, ainda mais esse menino que tinha essa vida aí deitado numa cama, sem poder brincar, sem poder fazer novos amigos. Então é muito legal. Agora um livro de criança com um animalzinho que, né, quem que não gosta dessa combinação? É Pex. Aqui nós temos um menino que tem uma raposa de estimação e ele vai ter que se mudar, a guerra está se aproximando e ele vai ter que sair de casa, ele e o pai dele, e ele não pode levar a raposa junto, mas depois ele começa então uma grande jornada para resgatar a sua raposa, que é o Pex. E daí aqui no livro nós também temos o ponto de vista da raposa, gente, que é bem legalzinho de acompanhar, porque como o Pex foi domesticado, ele está pela primeira vez na natureza, então ele tem que aprender ali como que ele vai sobreviver sozinho, sem o seu melhor amigo. É muito, muito amorzinho esse livro. Também temos um livro do Neil Gaiman, que é o livro do cemitério. Esse livro aqui nós temos um menino que ficou órfão e ele acabou sendo acolhido por fantasmas de um cemitério. Não só fantasmas, mas seres de outro mundo também que moram nesse cemitério. Desde bebê ele foi adotado por essa nova família de fantasmas e então ele cresceu dentro de um cemitério. Então é muito legal de acompanhar aí as aventuras dele nesse cemitério. E é um livro que vai falar sobre família, né? Que ele teve aí uma família que acolheu ele, uma família muito diferente. E daí o mais incrível nesse livro é que ele mostra que o perigo não estão nos mortos, não estão ali nos seres sobrenaturais, e sim nos vivos. O menino vai ter que aprender a lidar com a crueldade das pessoas vivas. Então é muito legal, bem emocionante assim a mensagem que o livro traz. O livro também traz algumas ilustrações, então acaba sendo uma leitura bem legal. E agora a gente tem uma pancada de livros da Dark Side, do selo Dark Love, porque eles adoram lançar livros com crianças fofinhas e por isso que eu gosto muito desse selo. Então nós temos A Guerra que Salvou a Minha Vida e também a continuação dele, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, onde nós temos a Ada, que é uma menina com o pé torto e por conta disso ela sempre foi negligenciada por sua mãe. E daí quando a guerra está se aproximando, a escola do irmãozinho dela está levando as crianças pro interior. E daí ela nem ia pra escola, né? Ela só ficava em casa, mas acaba fugindo com seu irmão para ir pro interior. E lá ela acaba morando numa nova casa e vai descobrir que ela tem muito potencial e que ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela pode ser o que ela quiser. Não é porque ela tem o pé torto que ela é uma aberração, como a mãe dela costumava chamá-la. Então ele é um livro muito fofo, que ele vai falar sobre família e vai falar sobre essa menina que nunca foi amada de verdade. Então ela tem uma personalidade mais fechada, mais dura. Então nós vamos aos poucos vendo esse coração ser amolecido, e também da Susan, que é quem passa a ficar com as crianças, né, durante esse período. Ela também tem uma história ali que faz com que a presença dessas crianças transformem a vida dela também. Nós temos aqui também Ecos. Esse livro aqui é um livro bem diferente. Ele é como se fossem histórias que acabam se conectando, que falam sobre uma gaita mágica. Então, no primeiro conto, ele conta a história de como que surgiu essa gaita. E daí nós vemos como que essa gaita mágica vai passar pelas mãos de muitas outras pessoas através de gerações. Todas as histórias são contadas em tempos de guerra. Então, é um livro
que vai envolver, além das crianças fofas, como que elas estão relacionadas com a música nesses tempos conturbados de guerra. Então, a gaita mágica chega para elas em um momento que elas estavam mais precisando. É um livro muito lindo que envolve aí um pouco de fantasia e que acaba trazendo uma história bem emocionante também. Daí outro livro bem emocionante é Leve-me com Você. Esse livro aqui não tem as crianças como protagonista. O protagonista é um adulto, um pai que acabou de perder o filho e ele tá indo fazer uma viagem de trailer para espalhar as cinzas do seu filho em um parque nacional. E daí ele acaba no meio dessa viagem tendo que levar 2 meninos juntos, né, como companheiros de viagem, e daí a conexão dele com essas crianças acabam sendo muito importantes para ele, assim como ele acaba sendo muito importante para as crianças também. É um livro muito, muito lindo, que ele vai falar também sobre perdas, ele fala muito sobre o alcoolismo também, porque o protagonista do livro é alcoólatra e as crianças também já vivenciaram isso com o pai deles também. E além de ter uma ambientação bem legal entre parques nacionais dos Estados Unidos, e essas crianças também estão conhecendo o mundo lá fora, outros lugares pela primeira vez, é bem legal. E o último do selo Dark Love é o Diário de Nisha. Aqui nós temos uma menina indiana, a Nisha. Ela escreve no seu diário como se ela estivesse conversando com a sua mãe, que já faleceu. Esse diário é uma forma dela se aproximar da mãe. E daí a história acontece no momento da partição da Índia, onde as pessoas da religião hindu teriam que se mudar, né, para Nova Índia, e as pessoas da religião muçulmana teriam que se mudar para o Paquistão, né? A Índia ficou dividida entre Índia e Paquistão. E daí, como a família da Nisha é hindu, eles vão ter que fazer essa viagem aí, sair de casa, ela, o irmão, a avó e o pai. Só que ela se sente muito dividida porque a mãe dela era muçulmana. Então ela tem essa parte muçulmana também que vem da mãe e ela não queria ter que abandonar isso. Então é muito legal ver a visão dessa criança a respeito dessas questões políticas e religiosas desse país, porque ela não queria ter que escolher um lado, ela não queria ter que perder a parte ali que pertencia à sua mãe. Então é muito interessante de acompanhar isso. Daí temos também Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Nesse livro aqui nós temos um menino que também perdeu o seu pai no dia 11 de setembro, no atentado do dia 11 de setembro. E daí um dia ele encontra nas coisas do pai uma chave que diz lá que pertencia ao Sr. Blake. E daí ele meio que entra numa missão de descobrir quem que é esse Sr. Blake e o que que essa chave abre que o pai dele tinha guardada. Então aqui nós temos mais um menino tendo que lidar ali com a perda de um pai. Essa missão que ele acaba entrando acaba sendo a forma dele passar por esse luto. Então o livro vai mostrar não só isso, mas também o relacionamento que ele tinha com o pai dele e também toda a história da família dele. O livro também conta muito a história dos avós, a relação dele com a sua avó. Ele acaba sendo um livro bem diferente porque ele é um recorte de muitas coisas. Tem diário, tem fotos, tem rabiscos de papel, tem um monte de coisa aqui nesse livro. É um livro bem diferente, eu acho que é o livro mais diferente que eu já li na minha vida. E ele vai alternando essas narrativas entre muitas pessoas ali da família dele. E daí um livro de crianças que fala sobre abandono, é A Devolvida. Nesse livro aqui nós temos uma menina que ela foi adotada e agora, quando ela está com 13 anos, ela está sendo devolvida para sua família biológica. E daí a família adotiva dela era uma família mais rica, né, onde ela podia estudar numa boa escola e ter vários privilégios. E agora na família biológica dela é uma família mais pobre, onde ela tem muitos irmãos e ela tem que dividir bastante as coisas. Então acaba mudando a realidade dela e ela vai ter que se acostumar com essa nova vida e ao mesmo tempo se acostumar com o fato de que ela tem irmãos, tem uma irmãzinha que acaba se apegando muito a ela e elas acabam, né, se conectando
ajudando e tendo um laço bem interessante aqui na história. Também acaba tendo uma história mais complicada aqui com o outro irmão dela. E daí ele é um livro que vai falar, né, sobre essa questão de abandono, que ela foi abandonada 2 vezes, né? Daí ela tenta entender o que aconteceu tanto quando ela era bebê, né, que ela foi adotada, e o que aconteceu agora que ela foi devolvida. Então é bem interessante de acompanhar isso aqui. E por fim, eu vou recomendar Querido Edward. Também é um livro que fala sobre luto. O Edward sofreu um grande acidente de avião, onde ele foi o único sobrevivente, e nisso ele também acabou perdendo a sua família, os seus pais e o seu irmão. E agora ele está indo morar com os tios, então ele também vai ter que se adaptar a essa nova vida, a essa nova família, e tendo que lidar não só com a perda da família, mas também com esse grande trauma que ele teve. Imagine ser o único sobrevivente de um desastre aéreo. Ele acaba ficando muito famoso. Nós vamos acompanhando aqui ao longo de alguns anos como que ele vai lidando com isso, como que vai sendo o procedimento dele de luto. É um livro que ele vai falar sobre família também, vai falar sobre amizade. A maioria dos livros que eu mostrei aqui hoje, gente, tem resenha aqui no canal e não vai dar pra colocar todos eles nos cards, então eu deixei todos aqui na caixa de descrição para vocês verem os vídeos sobre cada um desses livros. A maioria deles, né? Alguns não tem resenha. Porque são livros que eu gosto muito, gente, eu gostei de todos esses livros e recomendo muito. Não se esqueçam de ver o primeiro vídeo também sobre esse tema, que lá tem outras recomendações que não estão aqui. E se você tem alguma outra recomendação, deixa aqui nos comentários também. Se você for comprar algum desses livros, aproveite para usar os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. Aqui do lado tem uma playlist de listas literárias para vocês verem outros vídeos parecidos com esse, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!